Creio que agora deu certo esse negócio aqui. E aí, tudo bem, gente? Eu vim falar com vocês sobre um filme ótimo que eu assisti, chamado The Beach House. Na verdade, o título dele em português é A Casa na Praia. Esse filme conta a história da Cara, que é uma jovem, que ela sai da cidade do litoral, que ela mora com o pai, a mãe e seu irmão. Só porque não, mas porque ela tem um relacionamento estranho com o pai dela, porque o pai dela é violento, o pai dela é ditador dentro de casa, e a mãe dela nunca abriu a boca para falar com o pai dela, para enfrentar o pai dela, e ela era sempre a quem enfrentava o pai. E quando ela completa a maioridade, se forma na faculdade, ela vai embora para outra cidade grande, e deixa a mãe e o irmão dela à mercê do pai. E o pai dela é violento, o pai dela ele é fora de controle. E a mãe dela nunca teve coragem de enfrentar esse pai. E ela vai embora, ela sai de cena. Passado um tempo, ela perde o emprego, que ela começa a trabalhar com propaganda e marketing, ela perde o emprego. E ao perder o emprego, ela resolve voltar para essa cidade para passar um tempo até esfriarem as coisas e ela poder retornar. E quando ela vai para a casa da mãe dela, a casa de praia, ela não quer ter relacionamento com ninguém, nem com seu ex-namorado que mora nessa cidade, que ainda é apaixonado por ela, não quer se envolver com as coisas da mãe dela. Ela quer simplesmente ir lá passar um tempo e voltar para a cidade dela. E chegando lá, ela depara com todo o seu passado, depara com as pessoas que gostam dela, que a conhecem desde pequena. E a mãe dela trabalha com tartarugas marinhas. A mãe dela tem uma casa bem, né? O quintal da casa da mãe dela, vamos dizer assim, é a praia. E ela é muito arisca com as pessoas, muito arisca com esse ex-namorado. Ela tem um pé atrás com a mãe dela, porque a mãe dela nunca teve peito para enfrentar esse pai que era violento. Quando ela retorna, o pai dela já morreu, já havia falecido. Então, no decorrer do filme, ela vai se envolvendo com esse ex-namorado dela, vai conhecendo um pouco mais da mãe dela, se envolvendo um pouco mais com as coisas da mãe dela, só que com as tartarugas marinhas, não. O irmão dela tem um pé atrás com ela, tem uma mágoa dela. Só que o irmão dela se torna a cópia fiel do pai dela. E o interessante é que ela é arisca com tudo e com todos. Ela resolve se abrir para esse ex-namorado dela. Os dois começam a conversar, os dois começam a ter um relacionamento novamente. Só que com as coisas da mãe dela, ela não quer se envolver, ela tem um pé atrás com a mãe dela. E ela não entende porque a mãe dela não se livra da casa, porque a mãe dela não cuida da casa. E tem uma moça que mora com a mãe dela que está grávida. A mãe dela se chama Love. E tem uma moça que está grávida que mora com a mãe dela. E ela acha que a moça está explorando a mãe dela e tal. E ela se torna arisca até uma certa... Ela continua arisca até uma certa altura do filme. Quando ela descobre, quando a mãe dela conta para ela que está com uma doença grave. E quando a mãe dela conta para ela que ela está com essa doença grave, que ela tem essa doença grave, toda a percepção dessa menina muda. O comportamento dela com a mãe dela muda. O jeito dela lidar com as pessoas na cidade muda. E aí acontece algo assim, devido à mãe dela ter essa doença, acontece algo que teria que acontecer.
que a mãe dela está doente. E ela passa a se envolver principalmente com esse projeto das tartarugas com a mãe dela. Ela passa assim a se interessar por esse processo, pela a desova das tartarugas, quando as tartarugas chegam do mar para colocar seus ovos na praia, quando elas voltam, quando os ovos são quebrados e nascem as tartaruguinhas que vão para a praia. Então ela começa a se interessar por tudo isso, começa a se interessar pela história da mãe dela. Tudo muda, ela começa a chorar e tal. Quando eu comecei a assistir esse filme, eu tinha uma percepção. Quando o filme termina, eu me fiz uma pergunta. Me perdoe, mas vou ter que contar o final do filme para que vocês entendam a minha análise, autoanálise, digamos assim. A mãe dela morre, porque a mãe dela tem um câncer, não tem como operar, e a mãe dela morre. A mãe dela conta para ela, fica desesperada, abraça o ex-namorado dela e por aí vai. Aí depois vocês vão assistir o filme, vocês vão entender. E a mãe dela morre, e aí o irmão dela, ela, toda a família, todo mundo que não queria se envolver, começa a se envolver com o projeto das tartarugas, começa a se interessar por tudo que a mãe se interessava. Ou seja, a história da mãe deles começou a ter importância para eles. E aí eu me fiz a pergunta: por que muitos de nós esperamos que algo aconteça? Uma doença, um acidente, não sei, alguma coisa aconteça para que nós possamos dar conta de quão importante é aquela pessoa para nós. O quão importante é a história daquela pessoa para nós. Por que nós esperamos coisas terríveis acontecerem para que venhamos ter um start, venhamos ter uma abertura de mente, os olhos abertos para a vida daquela outra pessoa? Por que a gente não pode dar um telefonema, dar um abraço, dar um beijo, se interessar pela história do nosso próximo, pela história do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos filhos, sem que precise algo terrível acontecer? A Cara, ela precisou sofrer o impacto da doença da mãe dela, da morte da mãe dela, para que ela se interessasse pelos problemas da mãe dela, pelos sentimentos da mãe dela. Ela não procurava entender por que a mãe dela nunca enfrentou o pai dela, o esposo dela. Ela não queria entender por que a mãe dela nunca deixou a casa de praia. Por que a mãe dela nunca deixou a casa de praia? Por que a mãe dela se interessava pelas tartarugas marinhas? Mas só após ela saber da doença da mãe dela, que estava na mãe dela, foi que ela passou a se interessar. E a mãe dela falou assim: não vou operar porque só vai prolongar meu sofrimento. Eu terei o melhor verão da minha vida, a mãe dela diz. Ela: mãe, eu posso pagar os melhores médicos da cidade grande? A mãe dela falou assim: não, isso só vai prolongar o meu sofrimento, porque não tem cura. E depois que ela fica sabendo, ela começa a se interessar, e isso mexeu comigo. Por que a gente só se interessa pela história do outro? Por que a gente é tão egoísta a ponto de deixar que algo triste, algo irreparável aconteça, para que a gente venha dar atenção
para quem está do nosso lado, para quem está do nosso lado. Isso me fez pensar muito. Por quê? Porque eu só vou me interessar. Por que eu só vou me interessar? Só vai ter importância para mim. A vida do meu filho, a vida da minha família, a vida da minha irmã, a vida dos meus irmãos, a vida do meu próximo. Só quando algo ruim acontecer com essa pessoa, aí eu vou acordar e falar assim, tô no risco iminente de perder essa pessoa, então vou dar toda a atenção possível que essa pessoa precisar, vou dar todo o amor possível que essa pessoa precisar, vou dar tudo de mim para essa pessoa, porque ela está morrendo, porque ela sofreu um acidente, porque ela está inválida. Por que a gente tem que esperar por isso? Por quê? Então é uma reflexão. O filme chama-se The Beach House, em português, A Casa na Praia, e são com atores maravilhosos. Vou ler aqui para vocês. Ed McDowell, que é a Love, o Chad Michael Murray, que é o Brett, que é o apaixonado pela Cara. A Cara é a Minka Kelly, fora os outros atores que são nesse filme. É um filme simples, mas que falou muito comigo. E a partir desse filme eu comecei a rever algumas coisas na minha vida. Então que você assista esse filme e que ele fale muito com você. A Casa na Praia. Que você e eu não venhamos esperar que algo aconteça. Não venhamos esperar nenhuma notícia ruim para podermos prestar mais atenção no nosso próximo, prestarmos mais atenção ao nosso filho, à nossa família. Não. Que a gente venha dar a real importância a essas pessoas. O interessante é que eu estava compartilhando esse pensamento com a minha sobrinha numa festa de aniversário de uma senhora que estava completando 85 anos. E os filhos dela fizeram uma festa maravilhosa para ela, um almoço maravilhoso, homenageando de todas as formas essa senhora de 85 anos. E eu achei maravilhoso, porque precisamos homenagear as pessoas enquanto estão vivas, não após a morte. Fiquem com esse pensamento e assistam o filme A Casa na Praia. Ok? Tchau!